Lula diz que Brasil sobrevive sem Estados Unidos e promete buscar novos parceiros. E aí vamos lá, vamos voltar nessa parte estratégica do Brasil, que é o seguinte: o Lula, por meio de ideologia, né, ele tende na cabeça dele a acreditar nessas coisas que ele quer acreditar, de que não, nós vamos ter uma América Latina aqui toda socialista, vamos fazer o Foro de São Paulo e tudo vai dar certo. E agora que ele tá mais velho, inclusive, como você sabe, o tal do córtex pré-frontal funciona menos, então ele tá sem freio. Irmão, e se eu der umas broncas nos Estados Unidos aí? E, mano, vamos fazer parceria com a China, vamos fazer parceria com a Rússia. Eu acho que vale mais a pena a gente, né, pedir arrego pro Xi Jinping, a gente chegar em Pequim e falar, por favor, nos salve do imperialismo americano. Eu acho que é uma boa decisão, não é mesmo? E aí ele tá apostando nisso aí, velho, né? Eu quero lembrar pra você o seguinte: o Lula, ele é tão, né? Quando ele ganhou a eleição em 2002, ele virou presidente em 2003... ele deu uma sorte, né? Isso foi sorte de pegar o boom dos commodities, né? Por conta, inclusive, do crescimento da China na época, né? A China estava investindo muito, principalmente em infraestrutura e moradia, né? Eu lembro que na época ali, cara, putz, a sucata de aço subiu pra caramba, porque a China e a Índia estavam importando muita sucata, estavam comprando sucata pra caramba, nem sei como é que tá hoje o mercado, né? Então os caras estavam crescendo muito, cara, a soja explodiu de preço, tudo, então as nossas commodities explodiram. E o Lula teve uma chance única de pegar esse boom das commodities e transformar o Brasil, né, estruturalmente, num país industrializado, né, de realmente modernizar as leis trabalhistas, as leis tributárias e fazer com que o Brasil se industrializasse. Mas não, ele jogou tudo isso fora, né, roubou a Petrobras para se manter no poder, etc, etc, etc. E hoje, esse mesmo Lula, né, aposta nisso. Não precisa dos Estados Unidos. Vamos ali, China e Rússia e tamo junto, né? Enfim. Não, volta lá na matéria, acabou? Tinha mais? Não, tem mais. Então desce aí. Vamos lá. Desce mais. De acordo com o presidente, a relação comercial dos Estados Unidos não é essencial para a sobrevivência do Brasil, né? Vamos ter que proteger o setor produtivo, vamos ter que procurar outros parceiros para comprar nossos produtos. O comércio entre o Brasil e os Estados Unidos tem apenas 1,7% do PIB. Cara, que coisa pra caramba, velho. Tipo assim, você ter 1,7% do PIB de exportação pros Estados Unidos é muita coisa, velho, né? Não é essa coisa que a gente não consegue sobreviver nos Estados Unidos. Desce aí. Ele afirmou que buscará resolver o impasse do tarifaço com base no diálogo e na negociação, mas garantiu que o Brasil não abrirá mão da reciprocidade e, se Trump não recuar, procurará novos mercados. O mandato de um presidente só dura 4 anos. Daqui a pouco, quem sabe, tem outro presidente que queira negociar. E a gente, enquanto isso, vai procurando novos parceiros. Se os Estados Unidos não querem comprar, vamos procurar quem queira. Eu vou te falar, no espírito do que ele está falando, ele até tem alguma razão, né? De fato, os governos mudam, as coisas mudam o tempo todo, né? O Brasil não morre se a gente perder um parceiro comercial como os Estados Unidos, mas não é hora para isso. Nós não estamos no momento para isso. E mais, só uma coisa, a chave está dentro do carro. A chave está dentro do carro. E mais, neste momento, né? Neste momento, onde a gente está nessa crise e tal, e que o Brasil não fez a sua lição de casa, nós não podemos nos dar ao luxo de arriscar perder parceiros comerciais, sejam eles quais forem, por conta de ideologia, por conta de política de governo ideológica, né? Enfim, né? Tudo bem, quarta-feira, quero aplicar a tarifa, tarará, aí acabou, né? Vamos pra próxima, vamos lá? Aliás, você já deu like na live? Você tá esperando o quê, hein? Já tem 3 membros no Valete Plus que vão levar, ó, já vamos dar 6 revistas, tá? 6 revistas, então entra no Valete Plus pra você estar com a gente, fala. Tá tudo lá dentro. Tá. Não tava lá também, me roubaram. Sério, me roubaram. Me roubaram meu próprio prédio, pessoal. Vamos lá. Em entrevista ao Jornal Nacional, na noite dessa quinta-feira, o presidente Lula falou sobre a tarifa de 50%. Então, teve a entrevista do Lula, que aliás, tá? Pessoas que entendem de política assistiram a notícia falaram que o Lula estava preparado, tá? Pra essa entrevista. Falaram, isso me irrita, entendeu? Isso me irrita. Tem como você parar de entrar e sair? Obrigado! Vai, ô, Cid. Ele não parece o Cid do Toy Story? Vai lá. A ação política desse ataque americano é explícita, né? E Trump critica o julgamento de Jair Bolsonaro e ações no Supremo sobre as plataformas de redes sociais. Mas os ataques de Donald Trump começaram durante o encontro dos BRICS e depois das declarações do senhor em tom de crítico aos Estados Unidos durante o evento. Que papel o senhor atribui às suas declarações nas motivações do presidente americano? Nenhuma. Veja, primeiro, os BRICS é um fórum que ocupa hoje metade da população mundial e quase 30% do PIB mundial.
E dentro dos BRICS está países que participam do G20. 10 países dos BRICS participam do G20, aonde o seu Trump participa. Segunda coisa, nós temos 3 países que foram convidados do G7 agora. 4 países, Brasil, México, África do Sul e Índia. Quarta coisa, o BRICS é um agrupamento de países que trabalha em prol do sul global. Nós cansamos de ser subordinados ao norte. Nós queremos ter independência nas nossas políticas, queremos fazer comércio mais livre e as coisas estão acontecendo de forma maravilhosa. As coisas vão continuar melhorando e nós estamos discutindo, inclusive, a possibilidade de ter uma moeda própria ou, quem sabe, com as moedas de cada país, a gente fazer comércio sem precisar utilizar o dólar. Porque nós não temos a máquina de rodar dólar, só os Estados Unidos que tem. E nós não precisamos, sabe, disso para fazer comércio exterior. Deixa eu falar uma coisa. Deixa aí que a gente vai reger o resto. O que o Lula tá falando até teria algum sentido. Até teria algum sentido. De fato, cara, se você é uma grande potência do sul global, e lembrando, sul global não significa estar no hemisfério sul, tá? Não necessariamente significa você estar no hemisfério sul. Quando a Dilma falou sul global, viu um monte de gente lá zoar. Cara, você tem 1 milhão de coisas pra zoar a Dilma, menos isso, tá? O que o Lula está falando até teria algum sentido se nós tivéssemos feito a nossa lição de casa. Não adianta, irmão, você ser uma criança em relação à industrialização, ao mercado de trabalho global e você querer peitar os adultos. Não adianta. Porque o nível de complexidade da infraestrutura brasileira, ela é pífia. Eu vou explicar pra você. Como é que você vai competir? Como é que você vai sentar à mesa com os grandes, enquanto você tem os Estados Unidos, que tem, mano, não preciso nem te dizer, né, que os caras lá no início do século XX já fizeram a lição de casa e enfiaram ferrovia em tudo quanto era lugar do país, tá? Os caras conseguiram, na expansão, no início do país, dominar 2 costas, pegar a bacia do Mississippi inteira. Meu, como é que você vai competir com a China, que nos últimos 70 anos falaram assim, irmão, vamos abrir o mercado, vamos jogar o jogo, vamos fazer o que tem que ser feito e nós vamos nos tornar independentes. Irmão, é estrada pra tudo quanto é lugar, é trem pra tudo quanto é lugar, é tecnologia pra caramba, é parque industrial, é parque comercial, é parque de serviço. Os caras fizeram tudo, em 70 anos os caras deram um show na gente. Como é que você vai competir com a Rússia, que o Putin faz pelo menos 15 anos, que ele tem tornado a Rússia um país muito melhor pra quem vive lá dentro, de forma ininterrupta. Tá? Eu não gosto do Trump, do Putin. Eu acho ele um ditador, um filho da puta, um cara imoral. Agora, para o cidadão russo, o cara é quase um deus. O cara transformou um país que, na época, não tinha nem táxi. Pra você ter uma ideia, eu fui no podcast lá do Iron Talks, conversei com um cara que morou 19 anos na Rússia. Ele falou, irmão, quando eu cheguei na Rússia, lá acho que em 2000 que ele chegou na Rússia, ele falou, irmão, eu cheguei na Rússia, não tinha táxi. Não tinha táxi, as pessoas ficavam dando carona de forma irregular, porque você não tinha controle estatal de nada, era tudo bagunçado. Hoje na Rússia a qualidade de vida tá absurda, tá? E só não tem um turismo pujante hoje porque eles estão em guerra. Como é que você vai competir com esses caras? Como é que você vai competir com a Índia, velho? Com a Índia, que hoje passou o Brasil em termos de saneamento básico. A Índia, sabe a Índia do Instagram? Os caras comem comida no sovaco, né? Os caras mijam na cama ali e dormem em cima. Eles têm mais saneamento básico do que a gente, né? Se a gente é esse país, como é que a gente vai sentar com os grandes? Quando a Argentina que passou por década de kirchnerismo, tava destruída, teve inflação de 1000%, tá dando banho na gente. O Paraguai, irmão, eu vou te falar, quando eu era criança, você comprava um negócio falsier, você comprava sei lá, um brinquedinho porcaria, alguma coisa que era falsificada, você fala, isso é do Paraguai. Não se fala mais isso hoje porque o Paraguai está se tornando um polo industrial, tá? Inclusive até a mineração de Bitcoin, os caras estão indo pro Paraguai porque a energia lá é mais barata. Até nisso os caras estão dando... Como é que você hoje, enquanto presidente do Brasil, que é talvez o maior país, né, em termos econômicos da América Latina ainda, por conta do seu tamanho, população, etc., como é que você vai sentar com os grandes e falar dessas coisas que até fazem sentido? Olha, a gente precisa depender menos do dólar. Olha, a gente precisa fortalecer o sul global. Pô, faz sentido. Se você tem uma carga tributária anômala, se você pega no seu país, olha que absurdo. Você vai produzir... Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma moto de motocross. A minha moto de motocross, ela é Kawasaki. Ela é uma das únicas... Ela é a única fábrica que falou, não, vamos encarar o mercado brasileiro, é a Kawasaki. Elas falam, tudo bem, para nacionalizar, para pagar um pouco menos de imposto, vamos nacionalizar a moto. E aí você tem uma lei que, eu não lembro agora, acho que é determinado porcentagem do peso da moto tem que ser fabricada aqui. Olha o que os caras fazem. Eles têm tudo em São Paulo. Fabricam um monte de coisa em São Paulo, porque aqui a logística é rápida, você tem mão de obra, etc. Aí você leva tudo pra Manaus.
monta em Manaus, põe o selinho, montado na Zona Franca de Manaus. Ganha isenção de imposto, aí você traz de volta pra São Paulo pra distribuir. Fala pra mim, cara. Você não tem nem... Ó, você cria uma... Olha isso. Você cria uma Zona Franca de impostos, que é a Zona Franca de Manaus, que você não tem como chegar lá. Você não tem ferrovia, você não tem estradas pavimentadas, você não tem um canal pluvial que faz todo o acesso ao... Não, você não tem, cara. Aí você cria uma Zona Franca... Não, vamos criar aqui, ó. No meio do nada, vamos criar aqui uma Zona Franca onde você não consegue chegar e sair. Vamos criar uma Zona Franca onde até as coisas do mercado interno tem que passar pelo Porto de Santos, que é uma máfia aquilo ali. Você acha que você vai sentar com os grandes e falar como é que a gente vai depender menos do dólar? Cara, você tem que fazer tua lição de casa, velho. Então, o que o Lula tá falando até faria algum sentido se a gente vivesse num país que fez a lição de casa, tá bom? Vamos lá. Agora, achar que os BRICS é a razão pela qual o Trump ficou nervoso, o Brasil nunca ficou nervoso com a participação do G7, o Brasil nunca ficou nervoso com as coisas que os Estados Unidos faz. Cada país tem soberania de fazer aquilo que quer. Então eu penso que o presidente Trump precisa se cercar de pessoas que o informem corretamente sobre como é virtuosa a relação Brasil-Estados Unidos. A motivação. Tá bom, próximo. Tem mais um trecho de entrevista dele no Jornal Nacional? Tem, vamos lá. Isso aí é coletiva? Vamos lá. Mas vai valer o seguinte, nós temos a lei da reciprocidade que foi aprovada no Congresso Nacional. E não tenha dúvida que primeiro nós vamos tentar negociar. Mas se não tiver negociação, a lei da reciprocidade será colocada em prática. Se ele vai cobrar 50 de nós vamos cobrar 50 dele. Agora, o que é importante ficar claro, Cristina, é que o ex-presidente da República deveria assumir a responsabilidade, porque ele está concordando com a taxação do Trump ao Brasil. Aliás, foi o filho dele que foi lá fazer a cabeça do Trump, que começa uma carta tentando fazer um julgamento de um processo que está na mão da Suprema Corte, um processo que não tem julgamento político, não. Que está sendo julgado é os autos do processo, que vai ter uma decisão da Suprema Corte. E se os autos disser que a pessoa errou, vai ser condenada. É assim que é o Brasil. É assim que somos nós. Respeito é bom, eu gosto de dar e gosto de receber. Mas o que mais vai... Vou te falar uma coisa, meu irmão. É que a gente sabe que o Lula é um ladrão, né? Mas se você transcreve o que ele falou, e põe nas palavras de outra pessoa, põe nas palavras de um bolsonarista, vamos supor que, sei lá, o Eduardo Bolsonaro falou as palavras que o Lula falou, né? Eu tenho certeza que você ia olhar e falar, puta, faz sentido o que o cara tá falando. E por mais que esse governo seja um governo absolutamente atrapalhado, irresponsável, ideológico, um governo corrupto, tá? A direita, a oposição brasileira, ela é tão atrapalhada que ela conseguiu fazer com que o Lula fizesse a esquerda, fizesse uma manifestação que inicialmente era para aumento de impostos. Olha isso. As esquerdas foram para as ruas ontem pedir aumento de IOF, achando que isso ia taxar super rico. É de uma imbecilidade gigante. Os caras conseguem fazer com que o governo lote uma manifestação. Por quê? Por quê? Porque o governo se atrapalha e a oposição vai lá e joga. Não, isso aqui é por causa de Alexandre de Moraes, Suprema Corte. Opa, não, nossa soberania, ninguém mexe. Lota a manifestação e a manifestação lota. É muito difícil, cara. É muito difícil. Vamos lá. Deixa eu ver mais coisa de Lula. Ah, é a entrevista, né? Vamos ver mais esse trecho da entrevista. Unir todos os empresários que têm exportação para os Estados Unidos, sobretudo aqueles que têm maior volume de exportação, sucre, laranja, aço, a Embraer que exporta muito para os Estados Unidos, para conversar, para ver qual é a situação deles. Nós vamos tentar fazer todo o processo de negociação que for possível fazer. Nós vamos criar uma comissão de negociação juntando empresários e o governo. Vamos ver quais são as decisões, quem é afetado, como é que vai ser afetado, como é que a gente pode procurar novos mercados. E eu mesmo vou procurar novos mercados para os produtos brasileiros. Esse é o meu papel, inclusive dizer para os empresários, vamos juntos abrir novos mercados. O Brasil gosta de negociar. Em primeiro lugar, é o seguinte, né? Não preciso nem falar que é a hipocrisia do cara, né? Vamos juntos, empresários, abrir novos mercados. Vamos abrir novo mercado. Vamos ser competitivos, Lula. Vamos acabar com essa CLT obsoleta. Vamos acabar com essa carga tributária ridícula, absolutamente pesada e complexa aqui no Brasil. Aí nós estamos falando em abrir novos mercados. Aí nós estamos falando em ser competitivo. Só que a parte dessa hipocrisia dele, existe uma coisa interessante que é o seguinte. Os empresários, os setores produtivos do Brasil se veem tão carentes de liderança que neste momento, por conta de um problema gerado pelo governo Lula, é muito importante deixar isso claro. O problema da taxa dos Estados Unidos para o Brasil é problema gerado pelo governo Lula. Setores do governo americano assumiram, o Brasil nem estava no radar.
O Brasil nem estava do radar. Sediou o BRICS, teve discursinho, avançou em pautas de regulação de rede social, mandou recadinho. Ah, então tá bom. Então já que você mandou recadinho pro presidente dos Estados Unidos, o presidente dos Estados Unidos vai usar você para mandar recadinho para todos os outros países do BRICS. Ó, o Brasil fez graça e tomou-lhe taxação. Ou Arábia Saudita, você que tá aí meio que próximo do BRICS, né? Como país, eu nem sei se eles são membros ou se eles são parceiros, né? Você vai fazer igual? Ô Turquia, você não tava com uma gracinha aí e tal? Vocês vão fazer isso mesmo? Vocês vão querer desatrelar as negociações de vocês do dólar? Vocês vão querer conversar mais com o Putin, com o Xi Jinping do que comigo? Então olha o que aconteceu com o Brasil. A verdade é que nós nos colocamos na linha de tiro do Trump, em termos de taxação, pra que a gente sirva de exemplo pros outros países. Então é importantíssimo lembrar que o problema foi causado pelo governo Lula. Pelo governo Lula. Dito isso, quando ele fala que ele quer abrir e tal, novas negociações, o que lá, os empresários brasileiros, o setor produtivo do Brasil, tá tão carente que, sendo o governo causador do problema, o que eles deveriam fazer? Ir para oposição. Oposição, nos ajude. Forme uma maioria no Congresso, faça alguma coisa, dê um jeito nisso. A oposição é tão incompetente, e eu sei porque a gente fala aqui com setores produtivos, e eu não vou citar nomes, é claro, mas todas as associações você pode imaginar, tanto de agrícola, tanto de exportação, quanto de industrialização, quanto de comércio e serviços, porque, por exemplo, se você é uma transportadora, você é um serviço, você não é uma indústria, você não exporta o seu serviço, só que você presta serviço para quem exporta. Então o cara vai exportar menos, você vai transportar menos. O teu serviço, teu setor de serviços, teu setor de comércio vai ser afetado porque o setor de indústria está sendo afetado por causa de uma exportação que você nem faz. Então tudo isso, associação comercial, associação de exportação, associação de comércio exterior, associação de indústria, associação de agricultura, todas, de tudo quanto é região do Brasil, está muito mais batendo na porta e tentando negociar com o governo do que pedindo coisa pra oposição, porque sabe que a oposição é absolutamente incompetente. E quando dói no bolso, irmão, é o seguinte, estão arrancando meu ganha-pão. Posso gostar do Bolsonaro, posso ser de direita, posso, beleza, quero que o Lula se foda, e mesmo ele sendo o criador do problema, é melhor eu ir aqui, porque aqui eu sei que daqui dessa oposição não sai nada. Nós estamos vendo, eu estou vendo isso, tá? Eu tô vendo ligação, eu tô vendo tudo, isso tá acontecendo aqui, as pessoas estão procurando ajuda do governo, que é o criador do problema, porque a oposição não sabe o que fazer. A oposição é absolutamente atrapalhada. A oposição tá aliás, quase comemorando. Não, a oposição está comemorando isso. A oposição está comemorando isso, cara. Aê, eu sou o Eduardo Bolsonaro, viu? Toma na cabeça aí, setor produtivo brasileiro. Ó, não quer vir produzir aqui nos Estados Unidos. É, por causa do Xandão, hein? Solta o meu papai, hein? Volta aí na entrevista dele, vamos lá. O Brasil não gosta de contencioso e depois que se esgotar as negociações, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. E aí os empresários, eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro. Essa é a hora da gente mostrar que o Brasil quer ser respeitado no mundo. Que o Brasil é um país que não tem contencioso com nenhum país do mundo. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se vocês já repararam, né? O Lula, até por conta dele já tá mais velho e tal, ele transparece mais o espírito do que ele tá sentindo, né? Se ele tá bem, se ele tá mal, tal. O Lula, nos últimos anos, ele só tem apanhado. É imposto, é economia lá embaixo, é aumento de preço. Aí o cara tem que falar que, porra, a culpa é do agronegócio que tá cobrando demais na carne. Ah, a culpa é disso e daquilo. E você vê esse tema, o Lula tá assim, ó. Jogaram aqui na... Deixa eu matar no peito esse tema aqui. Talvez esse seja, né? Talvez essa seja a válvula de escape pro governo achar que essa vai ser a propaganda deles pro ano que vem. Tá? Porque a gente já tinha visto, eu tinha analisado no meu canal, que eles vão bater muito menos nos números do governo, né? E nas questões de gestão do Lula versus gestão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro também tem uma grande desculpa que é a pandemia. E eles vão bater muito mais na questão da frouxidão do Bolsonaro. Né? A gente viu já vários agentes da esquerda ligados ao governo já passando essa narrativa. Bolsonaro é frouxo, o Bolsonaro não fez isso, o Bolsonaro te traiu, o Bolsonaro te deixou de mãos abanando e não sei o que lá. Né? E agora eles têm um novo presente, que é, olha o que o Bolsonaro fez. O Bolsonaro fez o Trump taxar a gente e está aplaudindo a taxação. E por outro lado, você vai ter o governo, que é o verdadeiro causador desse problema, né? Falando, não, vem com o pai aqui que nós vamos procurar novos parceiros comerciais. E como que vai dividir a população nisso? Né? Todo mundo sabe que o Lula é o causador do problema. Só que o setor produtivo, como eu falei, está refém, né, de representação, vai se ajoelhar ao Lula. E nós,
que somos oposição, nós vamos nos ajoelhar aos incompetentes desta oposição que nós temos, bolsonarista? É hora de fazer a lição de casa e apontar o dedo pros dois. E aí, meu irmão, o governo brasileiro é um governo tão patético, é uma coisa tão cringe, que eu acho que eles gastam muito dinheiro com comunicação. Eles contratam essas agências caríssimas, né? Publicidade não sei das quantas, a gente manja de política, não sei o que lá. Não, faça as coisas de uma linguagem jovem. Vou fazer as coisas de uma linguagem jovem? Vamos sim. E aí os caras fazem essas coisas aqui, ó. PEC da soberania brasileira. Porque assim, agora, este governo, Lula, vai querer vender pra você uma espécie de orgulho nacional. Eles vão vestirem ali o verde e amarelo e dizer: nós somos a favor da soberania, aqui pra você, Trump, né? E aí eles estão tentando glamourizar esse momento. E eles fazem isso com essa parada e tem 200 mil curtidas no Instagram oficial do governo brasileiro. PEC da soberania brasileira. Então tem o programa Pé de Meia, né? Programa social. Quem diria que o Brasil ia ter programa social? Um símbolo ali no meio que é uma unha, né? Uma unha brasileira, que o brasileiro adora pintar unha. Lembra também um pouco o formato da Havaiana. Um óculos Juliette, né? Pra mostrar que o Brasil é também, né? Tá ligado, mano? Quando o pai tá estourado, né, mano? O Brasil é isso, né? O que é isso aqui? Um topzinho com um suco de caju, Havaiana e um pandeiro. Carnaval, é isso? Seria isso? Né? O que tá escrito ali? Esperança Popular, é isso? Isso, Farmácia Popular. Farmácia Popular, né? Enem, né? Que o Brasil, inclusive, acabou de cair nos rankings internacionais de educação, mas ninguém fala disso. Filtro de barro, ó. Tem um Enem pra trás, mas tem um filtro de barro, né? Você tem que ter orgulho. Urna eletrônica, água de coco, Brasil dos brasileiros. FIES. Pra quem não sabe, FIES é o programa de financiamento do ensino superior, né? Minha Casa Minha Vida, e taca ali programa social. Cafezinho, né? Que tá... Quanto tá o quilo do café hoje? 70 conto? Não. Por aí. 70 conto porque o quilo do café? Um pacote de 500 gramas de café é R$40. Então, é isso aí. O quilo tá uns 70 conto. Você põe aí um suquinho de laranja, Brasil Sem Fome, mais programa social. Tome-lhe um vira-lata caramelo. Toma mais um Bolsa Família, mais programa social, um SUS e a Marta. Mete a Marta aí. Por quê? Porque a gente não imagina Neymar, esquece. Futebol é mulher, empoderada de esquerda, Marta. Mete a Marta aí. Só faltou meter uma, sei lá, qual é o nome daquela? Uma Tiffany, né? Aquela jogadora trans aí no meio também, né? Não, mas aí é pauta identitária, o Brasil não gosta muito. Olha só que coisa, só pra vocês terem uma ideia, tá? Não, volta. Tinha uma arara ali. Então vamos lá. Ó, nós temos a arara, temos, ó, vamos fazer a conta de quantos programas sociais tem a proporção. Então nós temos a arara, nós temos a unha, nós temos o Juliette, nós temos o Enem, nós temos a urna eletrônica, temos o carnaval, temos a água de coco, o filtro de barro, o boné, temos o café, o suco de laranja, o vira-lata caramelo, o SUS, que eu não vou colocar como programa social, e nós temos a Marta. São 14 itens, né? Aí, agora vamos contar os programas sociais. Você tem o Pé de Meia, você tem o Farmácia Popular, você tem o FIES, você tem o Minha Casa Minha Vida, você tem o Bolsa Família e você tem o Brasil Sem Fome. Ou seja, você tem 20 itens, dos 20 itens, 6 são programas sociais. 30% do que o Brasil está passando com orgulho é programa social. Então assim, ó, vamos fazer um PEC da soberania brasileira? 30% é programa social. Cara, não tem como esse país dar certo. Não tem como, desculpa, vocês vão me desculpar, não tem como esse país dar certo, tá? Não tem como, assim. Nós temos orgulho, é como se a gente fizesse assim, vamos vender cigarro e vamos fazer a propaganda de que o cigarro faz bem. Olha, eu fumo, por isso eu sou feliz, né? Por isso meus pulmões, por isso eu tenho fôlego pra correr, porque eu fumo, né? E aí, no mesmo meme dos caras, tem a segunda parte, põe na tela aí, Ana, né? Aqui é o Brasil com S, não o Brasil com Z. E eles... Volta ali. Eles colocaram... Quais são essas cores? É um azul meio França, né? Não é um azul meio Estados Unidos, cor né? meio França, Eu acho que é pra nos confundir com a bolinha azul do Brasil, né? O Brasil é dos brasileiros, né? Vamos lá. Aí, verde e amarelo, ProUni. Mais um programa social, pessoal. Novo PAC, que não é um programa social por si só, mas é um programa estatal de aceleração do crescimento, de dirigismo, né? E muita roubalheira, que aliás, uma curiosidade. Você sabe quem era o ministro do PAC, né? Do governo Dilma. Tarcísio de Freitas. É muito, cara, o Brasil é muito, são muitas camadas de brasilidade pra explicar, né, pras pessoas, né? Vamos lá, agora tem especialistas, que também não é um programa social, mas enfim. Nova indústria, ou seja, é muito dirigismo assim, agora eu tô soberana. Tá bom, mais muito.
Tô Agora muito eu tô soberano. muito soberano. Tá bom, vamos lá, soberano. Fica aí soberano na pobreza. Aqui é o Brasil, não o Brasil. Tá, já falou, vamos lá. Respeito o Brasil. E aí, samba, arara, tal, Rio de Janeiro. Ué, cadê os tiros no Rio de Janeiro? Eu não vi essa parte da soberania nacional, né? Tá bom, próximo. Aqui no Brasil, tá bom, vai lá, Já próximo. entendemos. Tá bom, próximo. E taca ali slogan, vai lá. Isso Né? acabou. E aliás, eu gostei que o último é um caminhão, porque isso tem muita cara do Brasil, tá? Se não me engano, quase 90% do transporte brasileiro é feito através de transporte rodoviário, que é o mais caro, o mais ineficiente de todos. A gente baseia o nosso sistema de infraestrutura em quê? Em ferrovia, em sistemas pluviais, tem um outro nome que é o... Quando é no rio e quando é mar, tem uma diferença, é fluvial e pluvial. Hã? Cabotagem, né? Não. Caminhão na estrada gerando trânsito, acidente, queimando combustível fóssil, gerando perda de carga, destruindo estrada. É assim, né? Mas aí tem muita, né? Tem muito caminhoneiro, muita puta de beira de estrada e também gera uma economia diferentinha, né? Parabéns, Brasil, né? Eu vou te falar, cara, esta soberania eu recuso. Essa soberania de merda eu quero transformar, tá? Quero ser o quê? Quero ser... Aí é que vem a coisa muito brasileira. Eu recuso isso, eu não quero isso. Eu olho esse meme e falo, o quê? Bolsa Família, pé de meia, ai, PAC. Eu não quero isso. Tá, então eu quero o quê? Eu quero o Bolsa Trump? Não, eu não quero o Bolsa Trump também. Posso não querer o que o governo brasileiro quer me empurrar, que é essa soberania horrorosa, que eles não colocaram lá, mas cheio de tiro, MC, glamorizando o crime organizado. Não, eu não quero, mas eu também não quero o Eduardo Bolsonaro com uma foto do Donald Trump no perfil, falando assim, paguem pau pra esse cara, agradecer. Já agradeceu o Trump hoje? E o Trump com uma cara de mal. Tem como eu não querer nenhum dos dois? Tem como eu querer construir o meu livro amarelo pra que a gente faça um projeto brasileiro e sofisticado, que eu sei que parece uma contradição, né? Um projeto brasileiro inteligente. Que dissonância, né? Pois é. Tem como eu querer isso? E é muita ambição? Talvez seja, né? No final da live você vai ver que talvez seja.